Vazou agora, contrato até 2030 e Ezequiel Barcos pode ser anunciado nos próximos dias pelo Flamengo. Saída de Michael pode render muita grana aos cofres do Flamengo para contratações de mais reforços agora no meio do ano. Preparação atualizada do Flamengo para enfrentar o Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Porque um flamenguista de verdade apoia o outro simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado, Flávio, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que vai ganhar da Peppa Pig e vai ficar firme e forte na 2ª colocação do Brasileirão. E vamos terminar aí antes da parada do Super Mundial em primeiro lugar e vamos gritar: segue o líder. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Gente, a situação é a seguinte: quando a última vez que o Flamengo foi campeão aí em 2020, o Flamengo estava na seguinte situação: o Flamengo era o 5º colocado, o Palmeiras era o 6º e tinha a mesma pontuação do que o Flamengo. E o líder era o Internacional, que tinha 20 pontos. Então, os 8 primeiros eram o Internacional com 20, Atlético Mineiro com 18, São Paulo também com 18, Vasco com 17 em quarto. Na 5ª colocação, o Flamengo também com 17, mesma pontuação do Vasco. Lembrando que o Vasco caiu esse ano. Estava ali no comecinho, ele até a 10ª rodada, ele tinha 17 pontos. Depois as pessoas falam que não tem muita oscilação no Campeonato Brasileiro. Na 6ª posição, Palmeiras também com 17 pontos. Na 7ª, o Santos com 15 e o Fluminense com 14. Detalhe, o Flamengo tinha 17, o Internacional tinha 20. A diferença hoje é de 4 pontos. O Flamengo é o 2º e tem 4 pontos a menos que o Palmeiras, que é o líder. Ou seja, a diferença em pontos é maior, só que em colocação está tendo menos equilíbrio. Por quê? Porque o Palmeiras está mais disparado do que o Internacional estava em 2020. E na última rodada o Flamengo foi campeão, consagrando aí campeão com 1 ponto a mais sobre o Internacional. Então foi um ano que o Vasco caiu, coisa e tal. Aí vocês veem como é que é a situação do Brasileirão. Então esse jogo contra o Palmeiras no domingo é ganhar e ganhar. Não é uma decisão, mas é importantíssimo o Flamengo ganhar, pontuar ali, pegar os 3 pontos na casa dos Peppa Pig, seguir firme e forte aí. Por quê? Porque vai fazer muita diferença lá na frente. Então o Flamengo vai focado. A gente já sabe que o Flamengo não vai conseguir contar nem com Eric Pulgar, nem com De La Cruz e muito menos com Alan. Nenhum dos 3 deve ir para o jogo. Plata também de fora. Matias Vinha deve voltar a jogar só na quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Ou seja, o Flamengo vai ter alguns desfalques, mas tem um time muito forte para poder enfrentar aí o Palmeiras. Então a gente vai focar e acreditar. A gente teve o Varela aí, também não vai ter o Wesley, né? Está suspenso. Então a gente vai ter o Varela, que jogou muita bola no último jogo contra o Botafogo da Paraíba lá pela Copa do Brasil. A gente vai ter também ali Cebolinha, Michael, jogadores aí que são bastante agudos no ataque. Pedro, vai ter o Arrascaeta, pode ter os dois juntos ali começando como titular. Então temos um elenco muito recheado para poder vencer. Então vamos manter o foco, a preparação está a todo vapor. Felipe Luiz está testando time por time ali para ver qual será o melhor e o mais eficiente ataque contra o Palmeiras. Inclusive, os treinos se encerram amanhã. Hoje é o 2º treino aí. Hoje é o treino com bola do time que atuou contra o Botafogo da Paraíba. Então aqueles que foram titular contra o Botafogo da Paraíba tiveram só um recreativo ontem, regenerativo, e não treinaram com bola. E hoje já vai todo mundo pro campo aí, a chapa vai esquentar. Foco é ganhar do Palmeiras, tem que ganhar. Mudando da água pro vinho, vamos falar do Deportivo Táchira, que venceu sua última partida. E pasme, apesar de na Libertadores ele tá mal, mas lá no Campeonato Argentino ele tá muito bem, cara. Ó, Deportivo Táchira venceu o Córdoba por 4-2 ontem à noite e garantiu vaga na final do Campeonato Venezuelano. Classificação acontece com 2 rodadas de antecedência no quadrangular decisivo. Próximo jogo do Deportivo Táchira é justamente o nosso Mengão, às 21h30 na quarta-feira, Maracanã, que estará lotado. Então, pra vocês verem, né, o Deportivo Táchira não ganhou de ninguém na Libertadores. E lá na Venezuela ele tá dando show. Mas
quarta-feira, eles devem poupar time, porque eles estão focados no campeonato lá. E aí o Flamengo vai poder aproveitar dessa situação. Apesar de que eles já estão ali com a vaga garantida na final, mas eles querem somar mais pontos aí, né? Fazer uma campanha, então eles não vão vir com força máxima para enfrentar o Flamengo. Isso é uma boa notícia. Pode mudar? Pode, porque isso aqui é uma especulação nossa, observação nossa. Pode ser que chegue na hora lá o cara, né, fala, não, vamos partir para cima com tudo. E aí a Copa do Brasil também, ontem tivemos aí a última rodada da primeira fase e ficou assim, ó, classificados, com todos os duelos da terceira fase definidos. Esses são os 16 clubes classificados para a oitava de final da Copa do Brasil. Só tem pedrada daqui para frente, hein? Olha lá, ó. Classificados aí, já classificados, né? Vasco, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, CSK, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Retrô, Cruzeiro, Bahia, Bragantino, Fluminense, Botafogo, CRB e o Malvadão, nosso Mengão, também show de bola, classificadíssimos aí, e segue o baile. Bora, galera. Eu comecei o vídeo falando aí, contrato até 2030. E é o seguinte, ontem aconteceu a renovação aí de Pablo Lúcio. Joia renova com o Flamengo até 2030. Destaque da base rubro-negra, o meio-campista Pablo Lúcio renovou seu contrato com o Flamengo até 2030. O jogador pousou ao lado de José Boto para oficializar o novo vínculo. Então, Pablo Lúcio estará aí até 2030. E sobre o Ezequiel, que a gente vem falando aí, Ezequiel Barcos, jogador de 26 anos, que está jogando no River emprestado, é do Lokomotiv Moscou, custa na casa de 15 milhões de euros. Tem alguma novidade sobre ele? Ele será jogador do Flamengo? Meus amigos, o Vene Casagrande trouxe uma informação hoje mais cedo de que o Barcos poderia ter sido anunciado para o Flamengo nos próximos dias, mas não deve ser anunciado. Por quê? Porque o Flamengo pretende fazer caixa primeiro antes de fazer contratações, porque um jogador na casa de 15 milhões de euros, hoje o Flamengo não quer gastar esse dinheiro. O Flamengo não tem condições? Tem. Se o Corinthians tem, o Internacional tem, o Atlético Mineiro tem, o Fluminense tem, o Vasco tem, por que o Flamengo, que não está sobrando dinheiro, mas também não está endividado, não pode? Porque o Flamengo tem austeridade financeira. O que é isso? O Flamengo hoje tem um conselho deliberativo para aprovar as finanças. Eles só aprovam as finanças quando o dinheiro está exatamente sobrando. Não deixa o Flamengo entrar em dívida. Então o Flamengo teria que entrar em dívida para sanar no futuro. Isso não é aprovado pelo Conselho Deliberativo. Sendo assim, o Flamengo não deve, pelo menos não tem nesse momento, negociações com o Ezequiel Barcos. Mas já teve no passado. É um sonho antigo da diretoria. É um bom jogador, cairia muito bem no Flamengo. Mas o Flamengo não abriu nem conversa com o jogador. Mas já sabe a situação, sabe o salário dele, sabe como é que ele está escanteado pelo Lokomotiv Moscou, sabe também quanto custaria, mas pode ter uma reviravolta nos próximos dias. Por quê? Porque o Michael teria recebido uma sondagem, segundo o Flazoeiro, exatamente lá do mundo árabe. Ou seja, seria muita grana entrando. Ficou assim, a cúpula do Flamengo já está de olho em novos reforços e vê uma chance de encher os cofres com a possível saída de Michael. O Al-Duali do Catar, acho que é isso mesmo que fala, está interessado no atacante. Michael é um dos mais bem pagos do elenco, ganhando mais de 1,5 milhão por mês. Com a saída dele, o Mengão ganha fôlego no orçamento e pode investir pesado em novo reforço, segundo aí a apuração do GE e quem trouxe em primeira mão, a apuração do Globo, e quem trouxe em primeira mão foi o Flazoeiro. Então, o que acontece? No Flamengo não se confirma nada disso e o Flamengo nem tem interesse em negociar ninguém antes do Super Mundial. Essa é uma verdade. Inclusive o Gerson também deve sair. Muita gente questiona, vem nos comentários aqui xingar coisa e tal, porque não acompanha, é Nutella. Se acompanhasse direitinho, saberia que o Gerson tem proposta do Zenit e proposta que agrada ele no salário. O salário é bem melhor do que no Flamengo. E o valor também seria para o Flamengo visto com bons olhos. Então existe essa possibilidade também. Mas o foco aqui é o Michael. Então o Flamengo pretende, se caso eles chegarem com essa proposta, o Flamengo pretende vender após o Super Mundial. Esse dinheiro
juntando com o do Charles Alcaraz, mais 18 milhões de euros, mais outros jogadores que devem sair, no caso Matheus Gonçalves, 10 milhões de euros, Everton Araújo, 10 milhões de euros, o Flamengo pretende juntar essa bolada e trazer pelo menos 2 pontas, também mais um meio campista ali para fazer a função do De Arrascaeta, um lateral porque vai precisar com a saída do Wesley, o Wesley deve sair por 35 milhões de euros ou mais, e um zagueiro. Então o Flamengo está no mercado sim, o Flamengo vai se reforçar, só que o Flamengo está com cautela porque o Flamengo não quer gastar para não ser pego aí pelo Conselho Deliberativo, que isso daí é até impeachment do presidente. Então o Flamengo hoje é um time que só põe o chapéu onde a mão alcança, não coloca muito alto para precisar de escada e nem deixa no chão para os outros pisar. O Flamengo coloca onde alcança, onde dá para ele. Então o Flamengo não tem essa história de que o Flamengo tá quebrado, coisa e tal. A verdade é que o Flamengo vai fazer um investimento num cara, por exemplo, igual Ezequiel Basto, que interessa, de 15 milhões de euros, assim que confirmar a grana do Alcaraz, saída do Michael, assim que entrar dinheiro aí do Wesley, o Flamengo deve fazer as contratações. Então, pro Super Mundial, não vem. Mas para depois do Mundial, existe essa possibilidade, porque o Flamengo está no mercado, o próprio José Boto já falou isso em entrevista, e deixou claro, deixou todo mundo ciente que o Flamengo vai se reforçar, mas sem fazer nenhuma festa, tudo no seu devido tempo. Então o Flamengo está na luta e pretende aí fazer esse trazer reforço para poder se garantir. E meus amigos, o Arsenal está próximo de encerrar sua temporada e o Jorginho está prestes a ser liberado. O que acontece? Agora no dia 25, o Arsenal tem a última partida contra o Southampton. Partida a qual deve ser a despedida de Jorginho. Mas eles costumam já divulgar a lista de relacionados. Se o Jorginho não tiver nessa lista de relacionados, ele será dispensado e poderá acertar sua contratação, seu futuro com o Flamengo. O Flamengo já colocou tudo nas mesas, já tem tudo certinho, só falta o cara assinar. O contrato já está digitalizado, só falta assinar. Assinou, vai por janeiro. Então é aguardar essa notícia até no máximo segunda-feira, que o Flamengo estará anunciando o Jorginho. É uma baita notícia, um reforço garantido. E quando que ele deve chegar definitivamente ao Flamengo? Lembrando que segunda-feira deve ser dia 25 ou 26. Mais tardar, ele deve vir ao Brasil, fazer todos os trâmites, passar por exames, coisa e tal. Isso o Flamengo já mandou para lá médico, mas ele deve vir ao Brasil. Chega, faz tudo que tem que fazer, volta para a Inglaterra para o seu casamento, vai casar, vai tirar 4 a 5 dias de lua de mel. Acabou a lua de mel, ele se apresenta ao Flamengo, começa a treinar com o time. No dia 11 de junho, embarca com o Flamengo para os Estados Unidos para estrear, quem sabe até como titular, já que os jogadores da posição deles estão quase todos machucados. Só não está machucado que joga, que faz a mesma função do que o Gerson, o Everton Araújo, o De La Cruz também capengando, e aí pode ser que ele chegue até já jogando como titular. Mas claro que tanto o Eric Pulgar, Alan, De La Cruz devem voltar a tempo. Voltando a tempo, é esperado que eles voltem para o próximo jogo de quarta-feira. Então para o jogo de domingo já está descartado. Mas se eles voltarem a tempo, o Flamengo deve então ter mais o Jorginho ali no banco para ajudar. E se eles não voltar, tem o Jorginho para começar jogando. Então o Flamengo já tem um reforço garantido. Mas o Flamengo pretende, assim que abrir a janela no dia 1º de junho, conseguir negociar alguns jogadores saindo, no caso é Michael, entre outros, arrumar uma grana e contratar. E é isso, o Flamengo vai se reforçar de acordo com os que vão sair. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo, tá com o dedo no like e se inscreve, tamo juntão. Fui, valeu amigos, é nóis.